A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Gente, boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao Sempre um Papo. Este é um projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 38 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do Sempre um Papo é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. E hoje a gente tem a alegria de estar aqui nessa casa, na Biblioteca Pública de Minas Gerais, a quem eu agradeço por nos receber e a toda a equipe que está aqui trabalhando com a gente. Conosco também está o intérprete de Libras, o Hermes. Obrigada pela presença, por trabalhar conosco aqui nessa sessão com acessibilidade do Sempre um Papo. Para quem não conhece as redes sociais do Sempre um Papo, eu convido vocês a nos seguir, @SempreUmPapo, no YouTube, no Instagram. Esse evento está sendo gravado e ele vai para o YouTube depois. A gente convida vocês a participarem com perguntas. Então, desde já, eu peço a autorização do uso de imagem de vocês. E, durante o papo, quem quiser fazer uma pergunta pode levantar a mão. A Tereza vai levar o microfone e a gente pede para se apresentar, dizendo o nome e usando o microfone para fazer pergunta, para que ela saia no programa do YouTube também. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui uma autora muito querida, que eu quero convidar ao palco, que é a estreia dela aqui no Sempre um Papo como autora, Renata Feldman. Bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Josane. Obrigada a vocês. É uma emoção estar aqui, uma alegria enorme. Eu vou ler rapidinho aqui a biografia resumida da Renata para a gente começar a nossa conversa. A Renata Feldman é psicóloga, escritora e professora universitária, com mestrado em psicologia pela PUC Minas Gerais. Dedica-se à psicoterapia humanista, com foco nas relações afetivas. Ela é autora dos livros Amor em Pedaços, Refúgio e o Livro das Cartas, este último como coautora. Renata divide seu conhecimento através de palestras e por meio do seu blog renata.com.br. Renata Feldman. Renata Feldman. Que está sendo reformulado. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. E ao lado da sua mãe, a Clara Feldman, também psicóloga, ela coordena a Feldman Clínica de Psicologia, oferecendo um espaço acolhedor e acessível para os seus pacientes. E hoje a gente tem a alegria de falar sobre a trajetória da Renata e também sobre seu livro mais recente, Casos de Amor, da editora Gulliver, pelo selo Adelante. É um livro com 20 contos e 20 casos de casais. Bem-vinda, Renata, de novo. Vamos começar a nossa conversa falando um pouco da sua trajetória, contar um pouquinho da menina, da criança Renata, como que era essa leitora, seus primeiros contatos com os livros, se você foi instigada pela sua família a gostar de ler. Nossa, é uma volta ao tempo deliciosa. Tem cenas que ficam marcadas, né, Josane, na memória afetiva. E eu trabalho com isso, né, o dia todo, ouvindo também memórias passado, né, das pessoas. E eu nunca vou me esquecer
dessa cena. Eu devia ter uns 6 para 7 anos. Eu estava sentada no quarto da minha mãe, né, mãe? Folheando uma revista, Casa Cláudia, e foi aí que eu li a minha primeira palavra. Falei, casa! E fiquei numa alegria, e ela também, né, numa alegria imensa, e a partir daí eu não parei mais. Muito influenciada por ela, que sempre leu muito. E eu também não me esqueço dela me dando as mãos e me levando à livraria Miguelim, na Savassi, lembra, mãe? E ela comprava, eu ficava assim, igual pinto no lixo, assim, deslumbrada. E aí ela falava, olha, vou comprar... Ela colocava uma meta que eu não lembro qual, mas eu lembro que eram muitos livros, assim, uns 9. E ela falava assim, você vai escolher um para ler e os outros eu vou guardar. Então, só vou te dar quando você terminar. E aquilo me motivava. Eu queria ler um para ler outro e outro. E eu realmente lembro de livros da minha infância, né? Reino Perdido, do Beleléu, Cecília Meirelles. Aos 9 anos de idade, a professora de português da escola fez um concurso. Quero ver quem traz mais livros de casa para a gente montar a nossa biblioteca. E eu levei 50 livros, ganhei. Meu prêmio foi um livro da Cecília Meirelles, ou isso ou aquilo. Então, sempre uma alegria muito grande, né, em ler. E assim foi, né? Não parei mais. E você toca em 2 pontos assim, bem interessantes de incentivo à leitura, né? Que a gente vê pouco hoje em dia, né, que são as livrarias de rua, e também o incentivo da escola, que é muito importante, né, Renata? Sim, eu lembro da tia Zuma até hoje, né? Ela já está lá em cima, e eu agradeço a ela, porque aquele incentivo, né, me encheu os olhos também. Então, foi uma travessia, assim, né, muito ligada aos livros. Depois que eu me casei e vieram os filhos, eu senti uma queda, né, porque... trabalhando em agência de publicidade, dando aula à noite, de manhã, né? A época que vem os filhos, eu brincava, né? Na época ainda dos vídeos, né? Que a gente alugava na locadora, né? Hoje tem Netflix. Eu falava, gente, agora filme virou minissérie, né? Porque você começa a ver, o neném chora. Então, com livros também, eu tive uma queda, mas que eu retomei já há algum tempo e com essa alegria, né? De ler pelo menos um livro por mês, dependendo do número de páginas, e divulgá-los no Instagram. Eu sempre que acabo de ler um livro, eu coloco lá nos meus stories, né? Missão cumprida, dica de livro, né? Para fomentar, né, a leitura. Sim, e aí vem a Renata escritora. Quando que começou esse seu desejo, essa sua vontade de colocar no papel as suas ideias? Você já escrevia ali na escola, na adolescência, tinha diário? Como que é a sua relação com a escrita? Quando que começou? Nossa, eu tenho os meus diários até hoje, são 4. Querido Johnny, né? Eu quero o querido Johnny. Minha mãe escreveu o prefácio do meu primeiro livro, né, O Amor em Pedaços, e ela relembra bem, né, como que eu colocava um disco na vitrola, né, um disco de vinil, e músicas lentas, e chorava. A minha adolescência foi muito no choro, né, olhando pela janela, vendo a lua, escrevendo, mas ainda criança eu escrevia, né, adorava as redações de escola, tenho elas até hoje também guardadas, com os bilhetinhos, né, encantados das professoras, mas eu escrevia muita poesia e continuei escrevendo muito na adolescência como uma forma de catarsear as minhas emoções, né, era um jeito que eu tinha, né, era muito terapêutico, e eu levava para a terapia, que começou cedo, aos 13 anos de idade, também, né, impulsionada pela mãe, vai fazer terapia. E eu, por quê? Porque vai ser bom para você, minha filha, ter um espaço seu para conversar. E essa ida à terapeuta, né, aos 13 anos de idade, virou um texto, uma carta minha no livro das cartas, nessa coletânea, em que cada um podia escrever, cada autor podia escrever para alguém, e eu fui a única que escrevi para a minha terapeuta. E eu chegava lá sem saber o que falar, e às vezes eu levava textos para ela. Eu falava, olha, eu escrevi isso, vamos ler juntos, né? E hoje eu dou de para casa, né, para alguns clientes, assim, escreve uma carta para sua mãe, escreve, coloca isso no papel, né? É a arte da
da escrita terapêutica mesmo, né? Mas eu ia escrevendo, assim, né? Meus rascunhos, meus diários, minhas poesias, meus cadernos, até que, em 2009, eu estava amamentando a minha segunda filha, a Bela, e os blogs estavam muito, assim, em voga. Né, a Cris Paz, né, não, né, a Cris Guerra, né, a atual Cris Paz, ela não perde o Guerra. Ela estava escrevendo para o Francisco, emocionando muitas pessoas, né? E meu marido falou: por que você não escreve um blog? Né? Meu marido sempre me deu muitas boas ideias e o meu primeiro movimento, muitas vezes, é de resistência. Não, um blog, escrever para um tanto de gente ler? Não. Mas acho que eu fui amadurecendo essa ideia. Em 2009 nasceu esse blog. Eu, muitas vezes, em 2007, minha filha nasceu, eu ia amamentando e pensando no blog, nas coisas que eu ia escrever. Tomei coragem e escrevi. E ele está até hoje, né? Dei uma paradinha, assim, estou meio em falta com ele em função do livro, mas sempre escrevendo. E um dia, um colega, professor publicitário, de marketing, o Paulinho César Coelho, uma pena que não está mais aqui com a gente, ele teve câncer em um dos rins e escreveu um blog chamado Valente. Valente era o rim dele, esse rim doente. E a gente encontrava na faculdade, e ele, uma sinergia muito grande, e ele começou a ler o meu blog, e eu comecei a ler o dele, e um dia ele me ligou, eu estava jantando com minha família, assim, não acreditei. Ele falou assim: te indiquei para um editor, e o Marcelo Xavier, que também é escritor, né? E eles estão vendo o seu livro, seu blog, e pronto, você vai lançar um livro. E eu fiquei muito emocionada, muito feliz. Nasceu o Amor em Pedaços, eu empolguei, e aí veio o Refúgio, né? Com esse propósito de serem livros terapêuticos, né? Eu costumo dizer que a minha sala, né, 804, na Rua do Ouro, 104, é um refúgio, né? Não só para quem eu atendo, mas para mim mesma. Como é bom ter essa segunda casa, né? Eu me encontro muito ali, ouvindo problemas o dia inteiro, entregando caixa de lenço para as pessoas chorarem, né? Mas é muito bom. Então, acho que é uma escuta e uma escrita, e as duas coisas vão andando juntas, né? Sim, aí antes dessa escritora e psicóloga veio a publicitária, né? Veio. Como que foi a sua formação em publicidade? Depois a gente fala, né? Você migra, né? Sai da falante da comunicadora para a escuta, né? Que faz essa diferença na sua carreira, que eu imagino que tenha sido bem diferente, né? Esse tipo de atuação, essa virada que você dá. Eu agradeço muito a redatora publicitária que eu fui, porque eu acho que dela veio muito essa força, essa motivação para me tornar escritora. Quando eu fui fazer vestibular, Josane, eu brinco que eu tinha um triângulo amoroso na minha cabeça. Na base desse triângulo, publicidade e jornalismo, e na ponta, psicologia. Mas, de novo, a mãe, né? A influência da mãe sempre muito positiva, mas eu ficava meio que num mecanismo de defesa, né? Que hoje eu entendo muito bem, assim, de negação. Eu vou ser psicóloga? Vai todo mundo falar que eu fiz psicologia só por causa da minha mãe? Né? Porque ela não quer trabalho fácil, não. E como eu já tinha esse hábito de escrever, né, as cartinhas de aniversário eram muito elogiadas, né? E uma tia muito querida, que não está mais aqui também, disse: você tinha que trabalhar com isso, escrevendo. E aí eu fiquei pensando, falei: gente, a comunicação, né? Eu tive uma breve carreira de animadora de festas infantis também, dos 13 aos 18. Foi meu primeiro trabalho. Eu também tenho um orgulho dele, porque eu chegava nas festas infantis sem conhecer ninguém e tendo que animar aquelas crianças, né? Então, já era uma forma de me comunicar. Depois fui fazer cesta de café da manhã, sempre gostei muito de trabalhar. E, a partir daí, eu falei: gente, eu escrevo, eu gosto da comunicação, eu adoro a criatividade, eu preciso, né, equilibrar os pratinhos aí nas animações de festa. Então, vamos lá. A publicidade e propaganda estava muito glamourizada naquela época.
Novela das 8 na Globo, tinha uma agência de publicidade com portas giratórias, um baleiro na entrada. Eu falei, nossa, eu quero ter uma agência. Hoje a maioria está em home office. A maioria está em home office, exatamente. Eu lembro que a Estrela tinha lançado uma boneca, Menina Flor, e eu ficava vendo a novela, assim, a equipe de criação, criando, e eu me identifiquei. Falei, nossa, que delícia. E por que eu não quis jornalismo, né, que é a sua profissão? Eu pensava, bom, eu não quero ir cobrir guerra lá no Iraque, né? E hoje as guerras estão nos entristecendo mais do que nunca. Eu também não quero vender, assim, mesmo que eu tenha me empolgado com a boneca na novela, não era nem vender, persuadir as pessoas, que é o objeto da publicidade, e também não era cobrir guerra. Mas eu queria escrever. Então, desde o início, eu falei, eu quero ser redatora publicitária. E desde o primeiro período eu consegui buscar estágios, fazer estágios, e já me formei redatora. Né? Então, a redatora publicitária que eu fui já foi trazendo a escritora que eu me tornei. Né? Mas teve uma virada muito, muito marcante para mim. A agência estava fazendo uma campanha voluntária para o Hospital do Câncer Infantil de Minas Gerais. Porque até então, essa última agência que eu trabalhei, foram 7 anos, mas assim, fazendo propaganda de carro, arame farpado, shopping center. E aí fizemos essa campanha para o Hospital do Câncer Infantil de Minas Gerais com a atriz Cristiane Torlone, da Globo, que cedeu a imagem dela para o programa, para a campanha. Todos os veículos de comunicação doaram, né? Ninguém cobrou nada, a agência também. Foi um trabalho muito bonito de uma entrega. Né? E eu me lembro de fazer um roteiro que era assim, a atriz, né, Cristiane Torlone sentada e rodeada de crianças carequinhas com câncer. E a primeira frase era assim, para mim, nada tem mais valor que a vida de uma criança. E ela falou essa frase chorando. E aí que eu me atinei com a coincidência criativa, porque ela, sem querer, claro, matou um filho, né, dando ré no carro dela. Ela perdeu um filho desse jeito, eram gêmeos. Isso, né, acabou que o casamento dela também não foi em frente, mas ela sofreu muito com isso. E aí que eu me toquei, falei, nossa, olha o que eu escrevi. Né? Mas o meu foco era no Hospital do Câncer. Mas ela ficou emocionada, ela emocionou pessoas, a campanha foi um sucesso. E aí virou uma chave para mim. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar com algo que vá além da publicidade e propaganda. Eu quero emocionar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. Então, foi uma grande virada para mim, essa campanha. E aí fiquei um pouco perdida, entrei em crise com a publicidade. Falei, nossa, eu quero mais, eu quero ir para algum outro lugar. E aí eu fiquei pensando em fazer jornalismo, porque seriam só mais 2 anos, ou uma pós em gestão de comunicação e marketing. Cheguei a trabalhar numa clínica de radiologia como a mulher de marketing da empresa e ainda levei a conta para a agência, né? Então fazia as 2 coisas, mas foi de novo a mãe sentada na sala de espera da minha mãe que eu tive um estalo muito grande. Eu já tinha me formado, né, em publicidade, eu já trabalhava há muitos anos. E eu já era casada, tinha 1 ano de casada, e marquei de almoçar com a minha mãe. E aí eu sentei na sala de espera, ela marcou 12:00, 12:15, nada dela aparecer. Aí eu olhei para o relógio da parede, olhei para o meu e fiquei imaginando o que estava acontecendo lá em cima, na sala 704. Aí eu comecei a viajar na maionese. Quem será que ela está atendendo? Será que é homem? Será que é mulher? Será que está chorando? O que será? Aí eu falo que foi a cadeira mágica. Sabe aquele filme é um filme, Se Eu Fosse Você? É esse? É um que o Tony Ramos e a Glória Pires trocam de sexo, porque bate um relâmpago no céu. Eu acho que assim, foi algo parecido. Eu falei, gente, mas está aqui, é psicologia. Que, é preciso dizer, era um sonho antigo, eu só neguei. Mas na escola, quando eu fazia redação, eu falava que eu queria ser psicóloga. As amigas da escola que vinham desabafar comigo falavam, nossa, mas isso é bom, você escuta, né? É bom falar dos meus problemas com você. Então, parece que esse sonho ele voltou muito forte.
E aí eu liguei para minha mãe, contei para ela, você acha que eu levo jeito? Você acha? Ela, nossa, maior apoio. Liguei para meu pai, querido, meu leitor favorito. Já estava Não querendo pede um ouvir o post. pai, saber do pai. Meu pai está atrás da minha mãe. Ele é o meu leitor favorito, não perde um post meu do blog, está sempre comentando. E ele também me deu o maior apoio do mundo. Aí foi a hora de falar com o marido, né? O marido, eu tinha 1 ano de casada, pensa bem, trabalhando o dia inteiro em agência de publicidade, dando aula, ou eu não tinha dado aula? Eu já estava dando aula, publicidade, e aí eu falei, bom, o que você acha de eu fazer, né, psicologia? Ele ficou meio assim, vai, depois do 3º período a gente conversa, vamos ver se você vai. E era um sacrifício mesmo, né? Eu chegava em casa às 11 horas da noite, ele comia nuggets, né? Não tinha jantar com a esposa. Mas foi um apoio assim, maravilhoso que eu recebi dele e de toda a família e que, como foi importante para mim. Eu me lembro assim, de eu assistir algumas aulas assim, e chorar de emoção, cansada de um dia inteiro de trabalho na comunicação, mas assim, nossa, é aqui, né? Isso tá aqui na minha alma vibrando, que bom que eu estou aqui. E esses aí já eram os amores envolvidos nessa transição, né? Sim, muitos amores, né, que fazem parte. Vamos entrar agora nos livros? Você já falou um pouquinho aqui a respeito do Amor em Pedaços, que é o primeiro, né? Você quer falar mais a respeito? Esse livro está disponível para... O Amor em Pedaços e o Refúgio, eles estão esgotados, mas já estou trabalhando aí no projeto de reedição. O Amor em Pedaços, basicamente, trouxe alguns posts do blog que foram selecionados e alguns inéditos também. O Refúgio, ele veio 1 ano depois, que eu fiquei empolgada com o primeiro, e aí já veio o segundo, com também outros textos do blog, mas outros já inéditos também. Inclusive um já com cheiro de casos de amor, que é um conto escrito em coautoria com a minha mãe, que chama Terapia de Casal, um casal dela, que ela me contou e a gente foi escrevendo algo surpreendente que aconteceu na sessão, na terapia. E são livros que abordam assim, muito, né, o amor, as relações amorosas, o casamento, a maternidade, a vida como ela é, né, mas... textos que vêm estimular a esperança também, né? Porque o mundo anda muito desesperançoso, né? As pessoas andam muito desesperançosas e às vezes um texto pode tocar, pode transformar, né? E sempre foi assim? As pessoas andarem desesperançosas? Ai, difícil essa pergunta, Josane. Eu acho que cada época, né, trouxe as suas dificuldades, assim. Eu acho que a gente tem vivido tempos muito densos, muito áridos. Muita coisa boa aconteceu, né, em termos de tecnologia. Eu falo muito de maternidade, né, foi a pesquisa do meu mestrado também. Hoje as mulheres congelam os óvulos e se permitem trabalhar. As redes sociais, o celular, né, gente? Eu sou da época do papel de carta e do correio, né? Tudo veio ajudar muito, mas eu acho que as pessoas andam muito desconectadas, né? Conectadas demais e também desconectadas, né? Entre si e com elas mesmas, né? Fora as notícias, né? Tão ruins. É por onde caminha, né, a humanidade. Ela anda caminhando por um lugar não muito bom. Mas a gente não pode perder a esperança, não? Não, jamais. Vamos entrar agora nos casos de amor, né, nesse livro lindo, que eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com você, né, na divulgação. Me sinto muito honrada, viu, de estar aqui conversando com você no Sempre um Papo. Vamos apresentar o livro Casos de Amor, né? Ele traz, eu já relatei aqui, que são 20 histórias de amor, né? Como que foi a seleção desses casos, a sua relação com esses pacientes, né? Como é que foi a autorização deles para você trabalhar suas histórias. Depois a gente desenrola mais. Então, eu trabalho abarcando, atendendo as questões gerais, existenciais, humanas, né? É uma abordagem humanista, com foco nas relações afetivas, porque isso sempre veio junto de mim, né? O afeto, o amor, a emoção.
Minha mãe também trouxe uma frase minha, né, que eu dizia muito na adolescência: o amor é lindo, só o amor constrói, né? Acho que eu ouvi isso numa novela e fiquei repetindo isso, né? Mas eu tenho uma quedinha tanto pelo assunto das relações afetivas, amorosas, quanto da maternidade. São dois aspectos da vida que eu sempre gostei muito de ler, estudar, observar. Atendo todas as questões, né, existenciais mesmo, né, familiares, profissionais, mas começou a chegar muito para mim essas questões ligadas ao amor. Muita gente sofrendo por amor, coração partido, me trazendo decepções, né, muita gente desejando ardentemente viver este amor, muita gente esvaziada de autoestima, mendigando esse amor e achando que quando o amor for encontrado, descoberto, que tudo na vida se resolveu, e não é assim que funciona. Os problemas só estão começando, né? Então, acho que assim como eu desromantizei a maternidade na minha pesquisa de mestrado, eu vi que assim, o amor, por mais romântico que muitas pessoas queiram que ele seja, por mais que os filmes de Hollywood, as novelas das 8 e as séries do Netflix agora queiram nos mostrar isso, há o amor do pé no chão, da labuta do dia a dia, que não é fácil. É o amor que rima com dor, né? Só que, ao mesmo tempo, assim, eu escuto tanta coisa, assim, que eu fico, gente, eu começo a ouvir e vejo uma cena, assim, eu vejo os filmes se desenhando, né? E aí a mão coça, né? Mas não só com as questões amorosas, né? Então, por exemplo, a tragédia de Brumadinho, minha mão coçou, eu tive que escrever. Caiu um avião, né? Eu preciso escrever. Parece que se eu não escrevo, eu passo mal. Então, eu escrevo e fico bem. E muitas vezes eu fui escrevendo, Josane, inspirada ali na sessão de terapia. Teve um dia que uma cliente, na Humanista a gente fala cliente, mas isso é controverso, né? Paciente também, está tudo certo. Ela chegou para mim e falou assim: Renata, logo no início, eu falei: como você está? Você está bem? Ela: tô bem. Ai, eu tô tão em paz. Não, eu vim te falar que eu tô tão feliz e eu tô com medo de estar feliz. Porque pode ser que amanhã eu já não mais esteja. Ai, que medo. E aí, a partir dessa sessão, eu escrevi um texto em homenagem a ela e pus lá no blog. Chama Diga a Ela para Ficar. Que é assim, diga a felicidade para ficar. Mas se ela for embora, faz parte, né? Mas a felicidade ela é tão interior também que, né, assim, é preciso lidar com essas oscilações. Então, sessões assim começaram a me inspirar a escrever, e aí parece que houve assim, uma continuidade da terapia pós-sessão. Então eu falava: olha, eu escrevi um texto que eu acho que você vai se identificar, esse tema que você está trazendo, né? Vai lá e lê. E aí a pessoa voltava na semana seguinte, assim: nossa, eu li o texto, eu queria debater ele com você. Então ele cumpria esse propósito. E os casos de amor, eu comecei a ouvir tantas coisas impressionantes. Eu falei: gente, isso é coisa de novela, isso é coisa de filme. E, ao mesmo tempo, assim, tantas narrativas me mostraram que, assim, aquela expressão, né, nossa, não estou sozinha nesse barco, né, tem mais gente aqui comigo. Isso traz uma ideia de cumplicidade, de pertencimento, de não sou só eu que estou sofrendo, né? Então, eu pensei nisso, assim, nossa, esse livro vai ajudar muitas pessoas a ver que, assim, elas não são as únicas a sofrer, né? E assim, numa perspectiva de esperança de que sobrevive-se a tudo. Há um amor doente, há um amor partido, né? Mas que existem também os amores duradouros, né? Apesar dessa efemeridade que a gente vive hoje tão grande, estamos vivendo a era do delete, do cancela, né? Não quero, bloqueio, te bloqueio. Eu escuto tanto isso, né? Bloqueei ele, né? Fulano foi cancelado. Que o duradouro também existe, por incrível que pareça. Então, muitas vezes eu me deparei com histórias muito bonitas, não só no consultório, mas na porta da escola dos meus filhos, amigos que me contaram coisas que eu falei: nossa, que lindo isso. Posso escrever?
E para os clientes, eu falei, olha, eu estou escrevendo um livro chamado Caso de Amor, você me autoriza a escrever essa história? E todos, assim, claro. E aí, claro, mudei os nomes, ficcionei um pouquinho, mudei algumas coisas, mas a essência está lá, né? E é inacreditável, assim, né? Tem pessoas que já leram o livro que me falam, deixa eu te falar, aquela história aconteceu mesmo? Você jura? Eu falei, eu juro, aconteceu. Porque acontece, porque a vida é feita de situações leves, situações engraçadas, situações muito doídas e pesadas, né? E não é só de final feliz que a gente vai viver, né? Tem finais tristes também, é a vida como ela é, né? Isso que eu ia perguntar a respeito da ficcionalização aqui. Todos são histórias reais e com um pouco de ficção em algumas, ou existe algum aqui que é completamente ficção? Tem completamente ficção. Eu quero saber qual que é. Tem uns que, assim, eu peguei um tema, falei, olha, esse tema eu tenho ouvido muito, né? Por exemplo, a questão da transexualidade, né? Que está aí. Eu falei, nossa, eu preciso escrever sobre isso. Mas ficcionei, né? Tem um outro caso que envolve um padre, ficção. Mas os outros, a maioria é baseada em fatos reais, verdade ao pé da letra. Só que mesmo com a verdade ao pé da letra, não tem como a gente não colocar um pouco de ficção através de uma liberdade poética mesmo. Por exemplo, a história dos meus avós, né, que eu me emocionei de eternizar a história deles, né, da minha ancestralidade aí no livro. Eu conto o encontro do meu avô com a minha avó, que eu não tenho ideia de como foi. Aliás, eu não sei vocês, gente, mas eu tenho uma fantasia. Eu adoraria ir para uma sala de cinema sozinha e diante do telão branco, né, ele começar a aparecer com imagens. Eu queria ver o filme da vida dos meus avós. Dos meus avós já estava ótimo, dos bisavós melhor ainda. Mas eu queria tanto ver, sabe, assim, como que era o casamento dos meus avós, como que a minha avó era. Como que foi a minha bisavó vindo da Polônia para cá, né? Então, a gente tem essas narrativas colhidas, né? Pai e mãe. Eu gravei umas entrevistas também com um avô, com uma tia-avó. Mas, assim, o encontro do meu avô com a minha avó, a minha mãe me contou. Mas eu coloquei de um jeito que eu acabei acreditando que era assim. E falei, nossa, e ficou bonito, ficou emocionante, e foi assim. E hoje eu vejo a cena acontecendo dessa forma, mas eu não sei como foi exatamente. Né? Lá de cima eles devem estar falando, olha, né? Depois eu te conto. Espero que demore muito. Mas eles vão me contar que, assim, olha, são outros os detalhes. Mas tudo bem, porque na literatura a gente precisa, né? De elementos, de ingredientes, de um enredo, né? Mas a Maria da história realmente existiu. O quê da história? A prometida do seu avô. Ah, sim. Ela existiu e ela foi atrás dele mesmo? Foi atrás dele mesmo. Minha mãe, o dia que me contou isso, eu falei, o quê? Para tudo, eu tenho que escrever. Então, assim, a essência dos fatos, assim, não tem nada de mirabolante, não. É verdade. E algumas coisas, ficção mesmo. Eu temperei. E uma questão ligada aos seus pacientes, né, os clientes aqui que têm as histórias contadas, eles se reconheceram no livro? Chegaram para você com alguma questão? Como que foi essa relação de se descobrir dentro do seu livro? Olha, teve uma pessoa que não leu ainda, ela está fora do Brasil, mas sabe do livro. Teve uma que foi muito bonito, assim, foi muito interessante. O processo dela foi tão bonito, assim, tão doído, mas tão bonito, que assim, eu logo pedi ela para escrever. E aí ela foi ficando boa e se deu alta da terapia. Eu falo que eu não dou alta para ninguém, porque eu não sou médica, mas o importante é que a pessoa vá sinalizando isso para mim e eu falo, eu fico tranquila assim de você ir. Né? E muitas vezes é um processo gradual, né? Vai se passando de 15 em 15 dias. Tem gente que vai uma vez por mês, brinca que é para tomar oxigênio, fazer manutenção. Tem um querido cliente que vai uma vez por ano, no início do ano ele vai. E ela foi sumindo, se deu alta, assim, sem oficializar isso, para não ter que, né? Para poder voltar sempre que quiser, e é assim que funciona. E aí ela leu,
E depois de um tempo ela me mandou mensagem: eu preciso voltar para a terapia, porque ler o meu conto no seu livro me fez lembrar que eu não posso perder minha autoestima, e eu ando perdendo ela de vista. E ela voltou. Então, é bacana, né, as pessoas se encontrarem, né, e se perceberem, né, e me darem esse retorno, né, assim, teve um que falou, nossa, teve um que eu coloquei um final feliz e na prática, né, porque eu demorei a publicar, eu já tinha escrito há mais tempo, e ele esteve comigo me dizendo, só uma pena que o final não foi tão feliz assim, né, e tem trazido, né, ele levou para mim questões de uma elaboração desse luto, né, então há esses desencontros também, né, na vida real, para o que aconteceu com o livro também. Mas é importante você falando dessa história específica, né? Ele saber que ele já foi feliz, né? Sim. E ele falou, nossa, era isso mesmo. Você me descreveu bem. Tem um caso também, né, de uma pessoa que me contou lá fora, não foi no consultório. Encontrei com ela na escola dos meus filhos e eles não estão mais na escola, né, nessa escola, mas ela tinha perdido o pai, a mãe. E aí ela foi me contar. E aí eu chegava na porta da escola e perguntava, como é que você está? E aí ela foi me contando as coisas e eu falei, nossa, posso escrever? Estou escrevendo um livro, posso? E foi muito bonito o meu encontro com ela no lançamento. Ela chorou muito, nos abraçamos muito. Uma emoção muito bonita, assim. E ela muito grata de ter a história dos pais dela eternizada, né, no livro, assim, muito ao pé da letra mesmo, até com a frase, assim, frases que ela me trouxe, né, quando ela me contou, eu anotei, eu gravei e mantive bem ao pé da letra mesmo. E foi quanto tempo para escrever esse livro? Estou falando que você encontrava com uma pessoa, com outra, né? Acabou que a história do outro já não era mais a mesma depois que você escreveu. Qual foi o processo de produção desse livro? Josane, é inacreditável, mas do dia em que meu marido me soprou essa ideia, mais uma boa ideia que ele me soprou, porque eu conversava muito com ele, né? Converso assim, nossa, como foi seu dia? Nossa, hoje eu atendi cada caso lindo. Nossa, hoje, quanta coisa bonita, quanta coisa doída, né? Sem comentar, né? Não posso falar das pessoas, mas das temáticas eu posso, né? Então, assim, nossa, hoje teve traição, hoje foi muito choro, né? E eu adoro dar caixa de lenço, porque eu acho que tem que chorar mesmo, né? E por incrível que pareça, as pessoas às vezes ainda não se permitem chorar, né? Elas pedem desculpa por chorarem. Ai, desculpa, eu estou chorando. Não, mas aqui é lugar de chorar, né? Muitas vezes tiram a caixa de lenço de perto. Não precisa não, né? Mas eu, de tanto, né, falar, assim, meus olhos brilham muito, né, quando eu falo disso. E eu já tinha escrito O Amor em Pedaços, depois Refúgio. E por que você não escreve um livro chamado Casos de Amor? Ele já deu até o nome do livro. Foi dele a ideia. A gente estava no avião, voltando da Disney com os meninos. Tem 9 anos, isso. E 9 não, 10. Foi em 2015, né? Já fez 10. E aí eu estava nas nuvens, literalmente. E falei, gente, essa ideia veio para o coração. Eu falei, vou escrever. Mas numa vida muito agitada, né? Numa rotina de atendimento todos, né, o dia todo, né? Há 7 anos atrás veio a clínica, né, que eu coordeno junto da minha mãe e ainda, né, cuido de muitos detalhes dela. Assim, me sobrava muito pouco tempo. E como eu não tinha nenhum chefe me cobrando, nenhum editor me pressionando, falei, eu sou a minha chefe, né? Eu vou escrever quando der. Então, eu separava os domingos para escrever, a família vendo filme, séries, e eu me ausentava, ia para o escritório e ficava. Então, foi sem pressa. Tanto que eu sinto um crescente no livro, porque a ordem foi quase que mantida inalterada. Assim. O primeiro texto é o coma, né? E foi num crescendo, e a coisa foi ficando mais consistente, e aí eu coloquei como meta, não, uma hora eu tenho que publicar, né? Não posso deixar, eu vou ter como meta 20 contos, 20 histórias. E quando eu escrevi a 20ª, falei, pronto, agora vai. Né? E aí eu terminei dia 16 de setembro
Dia do aniversário do meu sogro, e dia 7 de dezembro estava publicado. Aí eu coloquei fogo em todo mundo. Falei, vamos publicar, que agora nasceu. Né? Você escreveu no blog um texto que chama, que você fala dessa missão cumprida, né? Quando você finaliza o livro, que você viaja, você vai ler ele lá sentadinha na praia. Eliane Brum fala que das entrevistas que eu fiz com ela, de um lançamento de um livro, ela comparou a um parto para ela, que ela precisou se refugiar mesmo, antes até de fazer a divulgação, que foi assim muito difícil para ela, e é difícil quando ela lança um livro, que ela sente assim, que tá meio que soltando, né? E é isso, né? Soltar as histórias para o mundo. Qual que é essa sensação que você tem quando você lança um livro? Nossa, é uma emoção e nossa, agora não é meu, né? Mas só meu, é do mundo mesmo, né? Assim, a gente não tem a dimensão de como isso pode chegar no coração das pessoas e né, como pode chegar, né? Mas é muito bom saber que anda chegando, né? E que anda tocando as pessoas. Mas é um nascimento mesmo, né? Abre-se as comportas, né? Assim, é muito, muito... É único, é difícil de explicar e fácil de sentir. Eu imagino que na escrita, você como psicóloga e tratando desses temas, né, que são tão importantes para o ser humano, né, para todos nós, as pessoas vão se identificar ali. Então, na hora de escrever, você voltou muitas vezes ao texto, na forma que você trazia as histórias, não só com cuidado com o paciente que estava sendo retratado, mas com o leitor que poderia se identificar ali, ou ter aquela história como um alento ou como uma perspectiva. Você fala assim, se eu voltei muito no texto. Se você se preocupou em voltar, ou ali na hora de escrever mesmo, ter esse cuidado, né, com a mensagem que estava cada texto passando para o leitor. Eu sou muito preciosista, muito exigente. Então, eu fui e voltei muitas vezes e tive, né, a grande ajuda da minha mãe, que também é escritora, né, e muito leitora também. Então, eu ia imprimindo cada conto, passava para ela, né, e ela ia fazendo as marcações a lápis, me devolvia. Isso me motivava também, né, porque eu trocava isso com ela. Né, então, eu ia lapidando o diamante aí, né, reescrevendo e revisando muitas e muitas vezes. Alguém quer participar com perguntas? Falar com a Renata. Aqui. Boa noite, qual o seu nome? Oi, boa noite. Eu sou o Léo. Eu tenho uma pergunta para você, doutora. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o amor sempre muda as regras para a gente nunca aprender a jogar o jogo. Baseado, depois de ter escrito um livro, Casos de Amor, e ouvir depois de tantos anos casos e casos de amor, o que o amor mais te ensinou depois disso tudo? Acho que foi sua mãe, né, que te deu essa frase das regras do jogo, né? Do carpinejar, né? Isso. Carpinejar, escreveu isso num guardanapo, eu passei para ele. O que eu mais aprendi em relação a essas regras, que não há muitas regras, né? Mas há um eixo condutor do amor, né? O amor, ele precisa de cuidado, ele precisa de equilíbrio. Amar dá muito trabalho, não é fácil. E é equilíbrio, não adianta só amar também, né? Porque fala-se muito de amor, né? O amor, ele não é uma garantia, né? Ele precisa de outras coisas para ele funcionar. E essas outras coisas são, assim, muito trabalho. Engana-se quem acha que encontrou o amor e está tudo resolvido. Só está começando. Né? Meu filho. Obrigado. Alguém mais? Ali atrás. Vamos participar, né, gente? Porque aqui é sempre um papo. Todo mundo conversa. Boa noite. Boa noite, qual é o seu nome? Meu nome é André Lemos, eu sou marido da Renata. Eu queria que você dividisse, porque é muito bom estar ao seu lado nessa jornada de escritora.
E você já teve, acho que o carinho de dividir, né, no livro aí, emoções que você viveu, o caso de amor, e você publicou isso. Eu queria que você dividisse aqui quais são os autores que também te acompanharam. Você é filho de escritora, claro, também com vários livros, sempre foi uma referência muito forte para você. Eu estou aqui na frente de um escritor que me influenciou desde a minha época de vestibular, e toda vez que eu vejo, eu lembro como é importante, né, os escritores que influenciam a vida da gente. Lá em casa tem uma prateleira de livros que você não deixa ninguém chegar perto. E eu gostaria que você compartilhasse, nessa trajetória sua também de leitora, quais são os autores, autoras que te influenciam e também te inspiram. Aquele escritório, né, aquela estante é bem sagrada para mim, assim. Eu não aprendi a ler no Kindle, eu gosto do livro, do cheiro de livro. É uma boa pergunta. Eu lembro muito do Jorge Amado, marcando a minha adolescência. Eu me encantava com ele, com a escrita dele. A poesia, né, de Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, as crônicas de Rubem Alves, Carlos Herculano Lopes, que alegria te ver aqui. Que honra, obrigada. Muito, muito honrada te ver, obrigada. Eu também. Nós todos, né? Agora, nos últimos tempos, eu fiquei assim muito tocada com uma escritora que todos aqui já conhecem muito, porque ela está muito em voga, que é a nossa querida Carla Madeira. E a Carla Madeira, eu tenho uma história de amor com ela, porque quando eu era redatora publicitária, a Lápis Raro era a agência dos sonhos. E eu mandei o meu currículo para ela, vi um anúncio no jornal, na Bolsa de Negócios, do Estado de Minas, e mandei meu portfólio para ela e fui chamada para cobrir uma redatora em férias. Eu fiquei numa emoção, né? E eu lembro de eu passando meus textos para ela, e eu lembro de uma frase dela assim: seu texto é bom, mas você adjetiva muito. Continua adjetivando até hoje, mas quando eu adjetivo, eu lembro dela e falo a Carla Madeira aqui, puxando minha orelha. E, simplesmente, o livro dela, gente, Tudo é Rio, que eu li em 2019, foi o livro do ano para mim, de 2019, 2020, 2021, 2022. Não teve nenhum que desbancasse. Assim, teve um também que eu não vou lembrar a autora, talvez você lembre, mãe, Todas as Cores do Céu, que é um livro maravilhoso, indiano. Nossa, também me tocou muito, eu li depois de Tudo é Rio. Mas a Carla Madeira, assim, ela foi tirando meu fôlego, ela tira até hoje. Tudo é Rio, foram 10 anos de gestação também. Foi, acho 14, não? 10 ou 14, foi muito tempo. Então, assim, ela... E outra que eu amo de paixão com as crônicas dela é Marta Medeiros. Eu não conhecia a Marta Medeiros e uma amiga me apresentou. Um dia eu fui jantar na casa dela, há muitos anos. Ela falou assim, eu já tinha o blog. Rê, você conhece esse livro? Doidas e Santas. Eu, não. É da Marta Medeiros. Eu acho que seu estilo é tão parecido com o dela. Eu falei, então tem que ler, né? Aí fiquei muito feliz de conhecer a Marta e, assim, nossa, a coleção dela, então, é intocável lá na minha estante. Eu amo o jeito dela, já escrevi para ela. Falei assim, parece que você é psicóloga. Ela, eu devo ser um pouco mesmo, porque ela fala muito, né, à luz da psicologia, dos sentimentos, né? Então, são autores que a gente tem, né, junto da gente. É uma boa pergunta. Aproveitando, falando de autores, vamos falar do seu convite para a Cris Guerra escrever o prefácio do livro, né? O convite que você fez para a Cris Guerra escrever? Para a Cris Guerra, né? Cris que é uma super autora também daqui de Minas, né? A Cris é outra história de amor. Paz. Cris Paz, né? Mas mais conhecida como Cris Guerra. É outra história de amor, porque a Cris foi... Eu fiz o meu primeiro estágio com ela, né? Numa agência. A filha do dono está aqui, uma fofa.
do Grupo Z. A Cris, ela era redatora lá, a máquina Olivetti ainda. E eu me sentei na mesa com ela, em frente. Aí ela escrevia, datilografava e me dava para ler. Então, eu comecei a aprender a escrever, né, publicitariamente falando com ela. E aí a gente ficou amiga. Na época em que ela perdeu, né, o marido e escreveu para o Francisco, a gente estava um pouco mais afastada, assim, por questões de rotina mesmo. Já não estava mais em agência, já estava indo para psicologia. Mas a gente acabou assim, se encontrando de novo. Ela lançou aquele livro lindo, né, O Menino que Engoliu o Choro, que é um livro que é para crianças de 8 a 80, 0 a 100, né, melhor que a longevidade está só se estendendo. E é um livro que muitas vezes eu leio para os adultos que eu atendo, que têm dificuldade de chorar. A gente lê junto. E aí a Cris, quando escreveu esse livro, ela foi me mandando os manuscritos para mim e para minha mãe. Então, a gente foi meio madrinha do livro e eu mandava áudios para ela, falando: Cris, esse livro é uma coisa, ele tem uma potência terapêutica, ele é maravilhoso. E aí, quando ela lançou o livro, eu estive com ela no lançamento para falar, né, uma conversa com os leitores também, foi maravilhoso. E aí, quando eu estava já pensando em publicar o Caso de Amor, eu perguntei para ela uma dica de editora, porque eu sempre admiro muito os livros dela. Ela é uma outra escritora do meu coração, que escreve com o coração, amo os textos dela. E aí ela me indicou, né, a Gulliver, o Joubert, e eu fiz o convite para ela escrever, né, a orelha, a contracapa. Ela aceitou e eu quase morri de alegria. Quase. Tem o prefácio, vou citar também, né? A Cláudia Botelho. Claudinha querida, pneumologista, médica, cuida de mim, cuida da minha família. E escritora também, né? Tinha acabado de escrever um livro de poesia, ou ainda. Eu falei, eu preciso de uma médica, porque foi uma questão não muito planejada, foi muito orgânico. Eu escrevi, cada caso é um nome de um casal, mas seguido de um nome ligado à medicina. O primeiro é coma. E aí foi vindo numa sonoridade, numa cadência, coma, química, taquicardia, endoscopia, arritmia, hemograma. Eu falei, gente, tá muito medicina, mas o amor é isso, é coração, é visceral, é perna bamba, é taquicardia, né? Então, cada nome ligado à medicina tem relação com a história vivida pelo casal. Daí esse coração na capa, bem anatômico, e a Claudinha escrevendo. Eu falei, eu preciso de alguém, né, da medicina para endossar isso, né? E essa capa é de quem? É da Yolanda. Super bonita, ó. Linda, linda, né? A Yolanda ganhou meu coração também. Ela deu branco no sobrenome dela, olha que absurdo. Tem que fazer propaganda, né, para Yolanda. Yolanda Naves. É interessante porque pela capa a gente vende o livro também, né? E como eu estava assim muito naquela pilha para lançar ainda em dezembro, que o Joubert falou que era possível, eu falei, então vamos fechar esse ano, que foi, né, foi um ano assim árido em vários aspectos. Eu falei, celebrar aí esse ano com um livro vai ser maravilhoso. E o Joubert falou que dava, mas foi a toque de caixa. Então, quando ela marcou a reunião para me apresentar, eu fui assim, nossa, se eu não aprovar, talvez eu não consiga lançar esse ano. E foi amor à primeira vista, por ela, que é uma fofa, e pela capa. Eu não mudei nada. Eu falei assim, tá. E olha que eu sou chata, eu sou muito chata com essas questões, porque eu trabalhei muitos anos com publicidade, a gente vai tendo um senso crítico, né? Ficou realmente linda. Você citou os nomes aí da medicina, né? Um caso, todos são muito legais. Um caso que me chamou a atenção é o do Vitor e da Sara, da endoscopia. Eu quero até te pedir para falar sobre isso, sobre esse amor que, quando você sai da rotina, né? Ele pode trazer situações que até renovam, né, os seus laços de amor. Essa história é muito engraçada, né? É de um casal que ele vai fazer uma endoscopia e a mulher vai acompanhá-lo.
E ele, muito ligado ao celular, ele leva o celular para dentro do exame. Não sei como que deixaram, né? Porque geralmente tem que ficar com o acompanhante. E aí a esposa ficou lá fora, lendo um livro. E, de repente, né, ela começou a pensar, cadê? Será que já terminou, né? Vou lá perguntar para a enfermeira. A enfermeira, ele está na sala de observação. E aí ela voltou e, de repente, o celular dela começou a apitar. E eram mensagens dele para ela, de WhatsApp. E ela não acreditou. Falou, mas como assim? Você está aí dentro com o celular? Quem te deixou entrar com o celular? E ele, muito grogue, anestesiado, né, sedação, né? Enrolando a língua, mas enrolando os dedinhos no celular, no WhatsApp. E fazendo muitas declarações de amor para a mulher. Então, realmente, né, o casamento tem esse estereótipo, né, de que cai na rotina, de que muitas coisas desgastam, se banalizam, né, que não tem mais romantismo. Mas, de repente, no momento de total sedação, total não, né, mano? Mas muita sedação, ele começou a enrolar os dedinhos, né? Não só a língua, como os dedos. E foi muito divertido, né? Assim, saber dessa história que cheia de Não, e ela de graça. adorou, né? E a gente super se diverte ao ler, né? Assim, bem legal essa história. As outras também, mas tem muito drama, né? E me chamou a atenção essa por ela ser tão engraçada. Essa traz leveza, né? Essa leveza. é graça. Alguém mais quer falar com a Renata aqui? Já vem. Vocês duas. Só um minutinho. Chegar o microfone, senão a gente não tem a gravação da pergunta. Qual que é seu nome, por favor? Boa noite. Renata, qual foi o caso de amor que mais te impressionou? Aneurisma. Assim, me impressionou não só pela história em si, que é uma história que é interessante, porque eu estava até tentando fazer uma contabilidade, né, de quantos casos são de amor, tipo exendoscopia, né, que é uma bela história de amor, e o amor que rima com dor. E tem muito, depois que eu fui perceber isso, assim, tem muitos casos envolvendo o danado do celular. Essa praga, né, gente, moderna, que é tão necessária e útil, mas, assim, depois que inventaram o WhatsApp, então, aliás, começou com a internet, com Orkut, lembra do Orkut? Depois veio Facebook, que ainda está aí, Instagram, mas, gente, o WhatsApp é a palavrinha que até hoje é uma das que eu mais escuto no consultório. Ele visualizou a mensagem e não me respondeu, porque ele falou que estava com dor de cabeça, mas foi visto às 2h da manhã. Olha, histórias, gente, tem inclusive histórias que estão no livro, né? Assim, de infidelidades descobertas, porque o marido estava namorado, no livro ficou marido, estava dormindo, não era reconhecimento facial ainda, né? Biometria. Ela simplesmente pegou o dedinho dele e colocou no celular, abriu as mensagens e viu, mas não foi uma traição, não. Foram umas 12, assim. E chegou para me contar, assim, chocada. Então, o tal do celular está muito presente mesmo, assim. Enganos, tropeços, né? Descobertas de traição. Tem o outro que emprestou para o filho, né? O celular. Nossa, o do filho. E a mulher achou, né, que era dele. Do filho é muito leve também, muito engraçado, mas até chegar na leveza doeu demais, né? Essa coisa de filho pegar celular, né? Do pai, da mãe, costuma dar confusão, mas quase que deu, né? Que bom que tudo se elucidou, né? Imagina o desespero dela. Mas o aneurisma, viu, Vera, foi assim, acho que foi porque foi o último também. Então, eu estava muito tocada pela história e, assim, eu me dediquei e eu fiquei travada nessa história. Foi um caso que me travou, assim, foi muito difícil para mim escrever e eu estou assim, gente, eu estou travada. Então, e quando deslanchou, eu fiz... Você vai ter que dar uma sinopse dele, senão vai matar todo mundo de curiosidade. Engraçado, o aneurisma é um dos casos mais comentados, assim, as pessoas ficam querendo saber, né? Assim, o que aconteceu depois, aí eu faço segredo de psicólogo, né? Mas é um caso de um casal que começou a namorar muito cedo e uma família feliz, né? Uma boa qualidade de vida.
Mas aí, pelas profissões de cada um, eles começam a se desencontrar muito, assim, na rotina. E aí ele vai viajando muito a trabalho. E aí ela muito carente dele, assim, se sentindo só, sabe? Solidão a dois, assim. E isso eu trago também num outro texto que chama Testosterona, que é assim, é uma mulher completamente sozinha dentro do casamento, né? E começa a ficar assim emocionada com o pelo do braço do dentista dela, que vai fazer um tratamento nela, né? Ela está tão esvaziada. E a produção desse texto é muito boa, porque você nunca imagina que ela tem alguém. Né? Exatamente. Ela está muito só, né? E essa esposa, então, começa a se sentir só e não escuta mais "eu te amo" do marido, né? E quando ela escuta, né, esse "eu te amo" é pelo celular, mas não é para ela. Ela estava dentro do avião, voltando para casa, e, na verdade, era para a amante dele, que estava do lado dele no carro, enquanto ele estava indo buscá-la no aeroporto. Então, realmente, ela ter ouvido a conversa dos dois no carro, achando primeiro que "eu te amo" era para ela, foi... Ai, gente, é muito doído, são muitas feridas, né? São muitas... O chão cai, né? Tudo cai, né? Então, foi difícil escrever e, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz quando nasceu, né? E como que você se resguarda como psicóloga desses casos tão duros de ouvir? Eu, pessoalmente, né, Renata? Então, quando eu estava já quase me formando, eu tinha essa angústia. Eu até escrevi um texto que está no livro da minha mãe, O Encontro, uma abordagem humanista, em que eu coloco essa angústia, muito de uma psicóloga quase a se formar, né, dizendo assim, como é que eu vou fazer para chegar em casa, para sair do consultório, tendo ouvido tantas dores, tantos problemas, como é que eu vou ficar bem, né? Mas eu vi que é possível a gente separar as coisas, a gente enxergar o cliente com os olhos dele, exercer essa empatia, essa compreensão empática, não julgar, né, o não julgamento, mas, ao mesmo tempo, assim, saber que aquilo é dele, a história é dele, é o campo dele, e eu tenho a minha história para viver, né, e que também, né, tenho as minhas dores, também não sou perfeita, ninguém é, mas cada um tem a sua história para viver. Então, a gente precisa fazer isso, porque senão a gente enlouquece. Né? Vamos ali para a pergunta. Você, qual que é o seu nome, por favor? Luciana, eu queria saber se você localiza na sua clínica, assim, no cotidiano, uma diferença do modo de amor feminino e masculino. Claro que não é tão dual assim, mas se você percebe algo que se repete e que você observa nos modos de amor aí. Pergunta boa, colega. Uma recém-psicanalista, né? Recém não, com muito chão já, né? Mestrado. Ótima pergunta, Lu. Os homens, eles sofrem de um estereótipo que é colocado sobre eles, de uma carga um tanto quanto pesada, mas também não é à toa, né? Assim, deve haver um motivo, né? Dos homens cafajestes, dos homens que objetualizam muito as mulheres, né? Que só pensam em sexo, que não têm preocupação, né? Que não tem sentimento, né? E eu adoro atender os homens, são poucos, né? As mulheres ainda estão muito à frente nessa busca, apesar disso estar mudando, tem crescido a procura, né, por homens. É interessante ouvir o que está se passando na cabeça e no coração deles, né? E eu tenho visto o quanto eles também são desejosos de amar, de amor, quebrando muito desse estereótipo que está aí, sabe? Teve um que chegou um dia e falou assim, ele tinha se separado. Aí ele falou, caí na gandaia, Renata, tô caindo, toda noite. E assim, ó, dedinho no celular, cardápio humano o negócio, assim, eu fico perdido, sabe? Igual quando a gente escolhe apartamento,
que fica perdido, porque a varanda é boa, mas a cozinha do outro é melhor. É cada mulher bonita, gostosa, você precisa ver. Eu estou me esbaldando. Se joga na pista, né? Você está precisando viver isso. Mas depois de um tempo ele já chegou falando, nossa, cansei disso, está tão vazio, eu quero tanto amar alguém. Então eu tenho percebido, sabe, que na verdade tudo é amor, né? Não muda. Assim, porque é homem, porque é mulher, mas são várias as formas de amar, né? Parodiando Caetano Veloso, né? Mais alguém? Vamos para a última pergunta? Carlos Herculano, você não vai fazer nenhuma? Ué. Acho que está desligado, Carlos. Carlinhos. Boa noite. Então, deixa eu repetir. Eu sou o Carlos Herculano Lopes, seu leitor. Parabéns pelo lançamento do livro. Está muito bonito, né? Estamos aqui vivendo uma noite muito, muito agradável, uma noite gloriosa. Tem uma poeta amiga minha, a Rita Spechit. Hoje ela mora no Canadá. E a Rita tem um poema sobre o amor, que o poema termina assim, e eu quero ver se você concorda com a Rita. O amor é cego, surdo e mudo, paralítico e barrigudo. Seria por aí. Ai, adorei, Carlos. Tem um texto meu, eu não sei se é no Refúgio ou no Amor em Pedaços, que eu falo do amor por ele mesmo, do amor que não é esse amor de Hollywood, mas é o amor do copo d'água, né? É o amor que aparece nas pequenas coisas, né? De uma forma tão bonita e tão despretensiosa, né? E vai ser careca, barrigudo, imperfeito. Às vezes me perguntam lá no consultório assim, Renata, existe conto de fadas? E existe, aos montes. A questão é se na vida real eles existem. Eu acredito num conto de fadas. Aí todo mundo fica assim, o do Shrek da Fiona, né? É um belo conto de fadas. Ele é ogro, também é príncipe, ela também é ogra, né? Assim, vivem, né, daquele jeito, bem imperfeito, né? Obrigada. Vamos finalizar então, Renata. Quero te agradecer, pedir suas considerações finais. Contar, né, se tem novos projetos de livro pela frente ou quais são os seus próximos projetos aí. Trabalhar sempre, né, com essa escuta, com essa escrita. Aliás, é bem o resumo aqui do Refúgio. A dedicatória que eu faço é essa aqui. Diante das tempestades emocionais, há de haver escuta, acolhida, escrita. É para você o meu refúgio. Eu penso em escrever. Aí eu vou assim marcar com o Carlos assim, né, para a gente bater um papo, tomar um café, mas vontade de escrever um romance que dá. Ao mesmo tempo, acho que é tão difícil. Mas o meu editor falou que não, que mais difícil que romance é conto. Então, quem sabe, né? E eu queria só ler um pedacinho do Coma, que é só para vocês terem um pouco de noção de como que eu abro, né? O primeiro conto, que é uma ficção, mas muito inspirada no que eu mais vejo no consultório, que é as pessoas que se desmoronam porque perdem um amor ou porque se decepcionam com o amor. Aquela história de falar, mas ele é a minha vida, ele é o meu mundo. Ninguém é o mundo de ninguém. Cada um tem o seu próprio mundo para viver, né? Então, é um livro que traz esperança também, no sentido de que é possível sobreviver, especialmente diante das perdas, dos desapontos, especialmente se você estiver preservando, regando, cultivando a relação mais importante da sua vida, que é você mesmo, né? Isso é um aprendizado. A autoestima parece que é uma palavra já gasta, batida, mas eu insisto na força que ela tem.
E é uma palavra que eu mais falo e escuto lá no consultório. E esse texto, né, primeiro marcou porque, assim como o aneurisma marcou por ser o último, o coma marcou por ser o primeiro. E eu fiz uma ficção, mas baseada nessa dor que o amor traz, né? Felipe e Cecília, coma. Eu não sabia que amar doía tanto. Dor aguda, latejante, cortante. Dor de amor é o que respondo para o plantonista do pronto-socorro. Onde dói exatamente? Insiste o residente imerso nos seus manuais, papéis, protocolos, olho pregado na tela do computador. Dói tudo, doutor. Coração, pulmão, dedo mindinho, sistema nervoso central. Dói a casa vazia, a música chorada no rádio, a mensagem de celular que não chega. Chega, diz minha mãe para mim. Dói-me sentir assim, tão unha e carne de alguém que há muito já abstraiu a carne, o corpo, o meu eu na sua vida. A dor é visceral, doutor. Sentida, doída, nascida de pré-eclâmpsia naquela mensagem de WhatsApp que apitou meu celular por engano. Nosso encontro furou. A Cissa vai voltar mais cedo. Dor instantânea, taquicardia. Quem foi que escureceu o dia? Muito desprazer. Cissa, no caso, sou eu. Sou? Era? Por um instante perdi o equilíbrio, a identidade, a noção do tempo. Meu lugar no mundo esfarelou no meio daquele amargo engano. E aí vai, ela entra em coma emocional, né? Ela vai parar na cama, coma, e por aí vai. Obrigada, Renata. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.